Olá, tudo bem com você? Hoje eu queria fazer uma reflexão com você sobre um hábito que tem acontecido dentro da igreja e também fora da igreja. Isso que eu vou comentar com você hoje é praticado por pessoas que se dizem cristãs, mas essas pessoas precisam rever essas práticas. Por quê? Porque o Senhor Jesus é muito claro na palavra dele sobre para quem ele veio. E ele diz lá em Mateus capítulo 9, do versículo 9 ao 13, sobre para quem ele veio, não é? Bom, se você ler esse trecho lá, no capítulo 9, versículo 9, você vai ver a vocação de Mateus. Quando o Senhor Jesus chama Mateus, e por que ele chama Mateus? Mateus era um cobrador de impostos, né? Descrito na Bíblia como publicano, uma pessoa mal vista na sociedade. E depois que ele vai comer lá, junto com o Senhor Jesus, vários outros pecadores também sentaram-se junto com o Senhor Jesus. E essa atitude do Senhor foi questionada pelos fariseus da época, os religiosos da época, os certinhos da época. E olha só o que o Senhor Jesus respondeu lá no versículo 13. Depois você lê Mateus capítulo 9, versículo 13. Misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Aí que está a chave da questão. Eu não quero falar aqui para você passar pano para o pecado, não é nada disso. Tá? Eu não vou falar assim, não julgue as pessoas, não é sobre isso que eu quero falar. Mas eu quero falar aqui nesse vídeo de acolhimento, de tratamento, de acolher as pessoas com carinho, de acolher as pessoas que são vistas como pecadoras. Muitas vezes nem são pecadoras, mas são pessoas discriminadas às vezes pela sociedade, não é? Por que eu estou falando isso? Porque eu já li sobre isso e algumas pessoas já me confidenciaram sobre isso. Tá? Eu conheço pessoas, conheço mulheres valorosas que disseram o seguinte para mim: depois que eu me divorciei, eu comecei a ser mal vista na igreja. Apesar das pessoas não falarem isso, elas me tratam assim de uma maneira diferente. É uma discriminação velada, tá? E isso é muito triste. Agora eu quero falar aqui em relação aos pecadores mesmo, tá? De repente tem uma pessoa que está no álcool, uma pessoa às vezes até alcoólatra, uma pessoa que pratica prostituição, uma pessoa que realmente está no pecado. Mas a palavra aqui é clara, para nós acolhermos essas pessoas. Porque se o Senhor Jesus, que era perfeito, não acusou, não estou falando que ele referendou o pecado, que ele passou pano para o pecado, que ele fez vista grossa, não. Mas ele conviveu com os pecadores, ele conversou com os pecadores, ele acolheu as pessoas. E ele sempre falava para as pessoas mudarem de vida. Mas ele jamais discriminou, jamais olhou torto. Porque isso é muito triste, isso dói. Nós como cristãos não podemos ser assim. A nossa marca tem que ser o amor. Eu, como cristã, muitas pessoas já falaram pra mim: por que você tem amizade com cicrana na rede social? Cicrana, fulana, é uma destruidora de lares. Por que eu tenho amizade? Sabe por que eu tenho? Porque eu, como cristã, tenho que mostrar o amor do Senhor. É claro que se eu tiver a oportunidade, eu vou aconselhar essa pessoa. Mas quem sou eu para discriminar? Eu vou te abrir os olhos, sabe por quê? Porque de repente você pode estar sendo um fariseu. Fariseu era aquela pessoa que batia no peito e falava que não tinha nenhum defeito, que jejuava, que orava, que dava o dízimo. Mas e o amor ao próximo? Existe uma passagem na Bíblia que fala que o fariseu foi ao templo, bateu no peito e falou: Senhor, eu faço tudo certo, eu cumpro todos os mandamentos, eu não tenho pecado. E um pecador foi lá no fundo, ficou lá humilhado, se humilhou perante o Senhor, pediu perdão, não se sentiu digno. E a palavra é clara que aquele que se humilhou, aquele que não bateu no peito, que não se justificou, saiu de lá justificado pelo Senhor. Então o Senhor requer de nós humildade. Se de repente você acha que você está num grau de santidade maior do que alguém, tudo bem, tá? Tudo bem, mas não se ache melhor do que os outros. Isso não te dá o direito de discriminar o próximo. Nós devemos ter uma atitude de acolhimento, de amor, porque se o Senhor Jesus veio para os pecadores, para os perdidos, nós, como representantes dele, como embaixadores dele, devemos ser porta-vozes desse amor. Devemos acolher, não devemos discriminar, tá? E no momento certo, o Espírito Santo de Deus falará ao coração dessas pessoas e elas mudarão de vida. Não é pela força do seu braço, e muito menos pela discriminação, muito menos pelo tratamento frio. Não, nós devemos ser amorosos, calorosos, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos representantes do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Ele nos amou e morreu por nós, por todos nós na cruz do Calvário. Tá bom? É isso que eu tinha pra você hoje. Se você gostou, compartilhe, dê um like aí pra mim. Continue nos seguindo em todas as redes sociais, no TikTok, no YouTube, no Instagram e no Kawaii. Grande abraço, que Deus te abençoe.